paz, irmãos. Bom dia, bom domingo a todos. Vamos dar início aqui em mais um estudo da Escola Dominical. Para quem não me conhece, sou a pastora Roselane, aqui de Javé Chamar. Que vocês tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor. Nós vamos iniciar agora no estudo, dando sequência ao estudo do Evangelho de Mateus. Nós vamos estudar o capítulo 22, do 1 ao 14, amém? Mas antes de a gente dar início, eu gostaria que vocês estivessem orando. Eu vou ajeitar minha tela aqui, mas vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor. Ó Pai amado e santo, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha trazer entendimento da Tua palavra, Senhor Deus, para que possamos, Pai, cada vez mais viver na Tua presença segundo a Tua vontade, Pai. Entra nas mentes e nos corações de cada um, daquele que vai acessar essa aula, para que o coração esteja aberto, a mente, Senhor, para poder compreender a Tua palavra, Pai. Tua palavra diz que ela se renova cada manhã como as misericórdias do Senhor. Então, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, perdoar os nossos pecados, nossas falhas, Senhor Deus. Que o Senhor venha derramar, Senhor, uma unção diferente do Teu óleo na vida de cada um, de cada irmão, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço no poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos dar início. Vamos lá. Tem alguns slides aqui que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu diminuir aqui a minha telinha. Só um instante. Diminuir um pouquinho mais para eu conseguir ler aqui. Eu não consigo ler. Pois é, para vocês. Só um momento, ajustando aqui essa é uma nova ferramenta e é a primeira vez que eu uso ela. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Deixa eu subir aqui, né? Minha câmera. Um pouco limitado, vocês me perdoem, vamos perder um tempinho aqui, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Mais um pouquinho, mais. Eita glória, agora vai. Amém, glória a Deus. Vamos lá então. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do 1 ao 14. Primeiro vamos ler. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a boda de seu filho. Então enviou seus servos e chamaram os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para encruzilhadas dos caminhos e convidais para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-os para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Vamos lá então. O Senhor Jesus, nós já sabemos, né, que ele sempre ensinava por parábolas. Mas por que as parábolas?
Vamos entender aqui o que é parábola. Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de comparação ou alegoria. Por que ele ensinava? Não era aleatoriamente, ele escolhia um tema e aleatoriamente. Eu creio que ele escolhia assuntos que fossem pertinentes ao tempo, àquela população, e um assunto que eles dominassem. Aquele público que ele estava querendo ensinar dominasse. Então, por isso que ele falou aqui do casamento, das bodas. Aqui, Jesus compara o reino de Deus, que ele fala, né? O reino de Deus é como as bodas, um casamento de um príncipe. Quem são os principais personagens dessa história que ele conta? O noivo e a noiva, o rei, o pai do noivo, os servos e os convidados, não é isso? E aqui, o casamento é comparado com a relação de Cristo e a humanidade, Cristo e a igreja. Porque o casamento judaico, ele tinha muito simbolismo e ele era muito cheio de... como que eu vou explicar? Era algo assim de muito valor. Até os dias de hoje, o casamento ele tem muito simbolismo dentro dele, da cerimônia mesmo que eu estou dizendo. Então, o casamento judaico, existia 3 etapas dele. Vou falar sobre o casamento um pouquinho para vocês entenderem por causa do motivo, né, que o Senhor escolheu o casamento, para poder comparar essa situação desse rei com o reino de Deus. O casamento havia a fase do compromisso, casamento judaico. Compromisso, que era um contrato onde o noivo, ele procurava a família, a noiva, fazia um contrato, levava esse documento e ali ia ter alguns termos, inclusive o valor que ele ia pagar pela noiva. Porque naquela época, eu não pesquisei dos dias de hoje no casamento judaico, mas naquela época tinha o dote. E aí ele tinha que pagar e ali eles acertavam os valores e firmavam esse compromisso. A noiva aceitou, deu tudo certo, então ele dava para ela ali uma taça de vinho para selar esse compromisso. A partir daí, eles seriam noivos, seria o nosso noivado, o noivado dos gentios, que é a fase do desposamento deles lá, naquela época, onde ocorriam alguns encontros com a família, onde os familiares iam fazer festas, preparar presentes para eles e tudo mais. E só aí ocorria bodas. O que era a bodas? A concretização do casamento. Nesse período entre o compromisso e o desposamento, até chegar a bodas, o noivo ele ia preparando algumas coisas, até mesmo o quarto, que seria a câmara nupcial para os dois. O pai auxiliando ele, orientando, o pai determinava quando que estava tudo pronto para poder buscar a noiva. E o interessante nessa história, olha como que o Senhor, a sabedoria do Senhor Jesus, né, maravilhosa mesmo, que a noiva, ela não ia saber, nunca saberia o dia exato que o noivo ia buscá-la, assim como é Cristo e a igreja, né? A noiva, ela, a partir do momento que ela estava nesse compromisso, esse noivado, ela tinha que se preparar diariamente. Ela tinha preparação com os cosméticos na pele para ficar bonita para o seu noivo, para ficar adornada com as vestes, né, preparadas. Então ela tinha esse tempo, mas ela não ia saber o dia exato. Aí no dia que a câmara nupcial estava pronta, o noivo decidiu junto com seu pai que ia buscar a sua noiva. O que acontecia? Ele saía de surpresa. Quando ele estava próximo ali da casa dela, ele tocava o chofar. E ali ela ia entender, ela ficava esperando por esse toque para entender que o seu noivo chegou. Ela ia ter um tempinho só para juntar suas coisas e partir. Então, por isso que ela tinha que estar preparada todos os dias. Assim é essa relação, né, de Cristo e a igreja. Nós temos que buscar estarmos preparados diariamente como essa noiva, para que no grande dia do Senhor nós estejamos adornadas,
estejamos com as nossas vestes preparadas para subir ao reino dos céus. Então, é muito interessante, tá vendo que não é aleatório? O Senhor, nesse ensinamento dele, ele traz o significado da noiva, do noivo, que é a igreja, e o Senhor Jesus, trazendo a espiritualidade, trazendo ao sobrenatural para as coisas que acontecem no natural. Isso que o Senhor fazia através das parábolas. Vamos aqui, um assunto também importante, um ponto importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, que também existe uma grande representação do casamento no judaísmo. O que representava um casamento no judaísmo? A palavra casamento no hebraico é kiddushim, acho que é assim que pronuncia mesmo, kiddushim, ou algo parecido, né? Se escreve dessa forma que está aqui. Significa consagração, santificação ou dedicação. É exatamente o que o Senhor espera de nós, né? A partir do momento que o reconhecemos como Deus, como Cristo, como Salvador, que estejamos consagrando a nossa vida, buscando a santificação e dedicando a isso todos os dias, até a consumação, né? Até o momento que Ele volte para nos resgatar. Então, uma vez que já entendemos, né, por que o Senhor comparou o reino dos céus com esse casamento, toda a importância do casamento no judaísmo, agora nós vamos falar aqui de alguns pontos que nos levam a refletir. No verso 3 e 4, o que acontece? O convite. O rei mandou convidar aquele povo, né? E aquele povo o que fez? Recusou. O povo não quis participar do banquete. Ele fala que já está tudo preparado, ele tem uma mesa postas, né? E o povo rejeitou, não quis ir. Cada um foi cuidar da sua vida, foi fazer, tomar conta dos seus afazeres, né? E nós, trazendo para a nossa reflexão da nossa vida, do nosso dia a dia, nos faz pensar o quê? O que acontece diariamente? Antigamente aconteceu quando o Senhor se revelou como Cristo, como Filho do Deus vivo, fez grandes milagres, né, no meio daquele povo judeu. E o que eles fizeram? Eles não creram, né? Eles preferiam acreditar que ele era enviado de Satanás do que o Filho do Deus vivo. Eles não creram nele. Como lá em João diz assim, João 1, do 10 ao 14. O verbo estava no mundo. Quem era o verbo? O verbo é Cristo Jesus. Eu sou. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu. E os seus não o reconheceram. Mas a todos quantos os receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai, glorificado seja o nome do Senhor. O convite foi feito, eles estavam ali, né, para poder receber aquele banquete, para ser cheios, e rejeitaram. Então, restou ao Pai a fazer um outro convite, né? Vamos convidar aqueles que os que se diziam dignos de receber, não quiseram. Então nós vamos convidar os indignos, que seriam os gentios, para eles participarem desse banquete. Assim era o plano, né? O plano do Senhor. Ele veio para os hebreus, para os judeus, na verdade, para o povo judeu. Mas os judeus, principalmente aqueles que lideravam, né? Aqueles que eram para estar ali afirmando, reafirmando, eles rejeitaram. Então, os gentios foram chamados para tomar parte nessa mesa.
No verso 5, do 7 a 8, que diz: eles, porém, não importaram. Uns foram para o campo, como diz lá na parábola, outro para os seus negócios, e os outros agarraram os servos e o mataram. A ira do rei, o extermínio dos assassinos. Os convidados eram indignos. Então, aqueles convidados que a princípio eram os dignos de receber o banquete, eles foram considerados indignos. E aí o rei, no que ele fez? Então, vocês vão lá, vão pegar quem tiver lá disponível, se tiver mendigo, se tiver qualquer pessoa que esteja lá, vocês vão pegar e vão trazer. E aí, do jeito que tiver, vocês trazem. Aqui na palavra diz que poderia ser os bons ou os maus, qualquer um. Então, estava chamando todo mundo. Isso aí dá uma visão pra gente que, a princípio, a salvação, o reino de Deus era limitado a um povo. Mas a partir da rejeição, o que aconteceu? Ele se ampliou. Então, todos são convidados. Todos foram convidados para esse banquete, para sentar à mesa, para alcançar o reino. Mas aí é que vem, mais embaixo, tem alguns poréns, porque não é simples assim. Eu sou convidada para entrar num reino e eu não posso ir de qualquer maneira. Vocês concordam? Naquelas festas elegantes, né? Se a gente for pensar, a gente vê muito isso nos filmes de época. Aquelas festas elegantes, né? Criança mesmo que gosta muito de filme de princesa, as princesas ficavam preparando, encomendavam os melhores vestidos, né? Para poder encontrar ali para ver o príncipe ou para ver o rei, para passar ali pelo rei, beijar sua mão, ou mesmo dançar ali naquele palácio para poder sentar na mesa real. Então era tudo assim, de uma forma muito nobre. Você não podia estar de qualquer maneira. Então havia toda uma preparação. E dessa forma aconteceu. Ele pediu que fossem. Pode pegar qualquer um e fazer o convite e trazer. Mas aí mais à frente nós vamos entender que poderia ir, que ele estendeu o convite a todos, mas que as pessoas precisavam estar preparadas. Assim é o reino de Deus. Nós fomos convidados, nós somos considerados filhos, né? Hoje nós somos o povo, esse convite se estendeu, somos o povo de Deus, porque nós cremos através do seu Filho, fomos batizados e reconhecemos o Senhor como o único Salvador da nossa vida. Mas nessa caminhada de entrar no reino, o que a gente precisa? Nesse período nós precisamos começar a trocar as nossas vestes, a buscarmos vestes nobres. O que seriam essas vestes? Como diz aqui, ele veio para os seus, entretanto foi rejeitado. Então os gentios foram convidados, que nós entramos nessa gama aí dos gentios, né? Nós estamos incluídos aí como gentios, foram convidados a estarem na presença. Muitos são os convidados, porém para sentar à mesa para comer no banquete, existe a necessidade de mudança de caráter, se vestir de uma veste nova e limpa. A partir do momento que reconhecemos o Cristo como o único Salvador da nossa vida, no dia a dia, nós precisamos despir dessa religiosidade, dessa questão de simplesmente por eu ter sido batizada, estar na igreja, eu já me considero salvo. Até entra uma questão que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Tem muitas discussões, né? Tem duas linhas de pensamento que eu não lembro quem são. Acho que são os calvinistas, se eu não me engano. Uma outra linha de pensamento que fala, briga que você não perde a salvação. Uma vez salvo, você sempre será salvo. E uma outra linha de pensamento diz o seguinte, que você sim pode perder a salvação. Entraram em várias discussões de vários assuntos, como do suicídio, né? O suicida vai ou não vai para o céu, e
aquele que foi cristão, né? O cristão que suicidou vai ou não vai para o céu. Então tem essa linha de discussão. O que eu quero trazer para você hoje, com muito temor e tremor na presença do Senhor, é o seguinte. Aqui a palavra de Deus fala claramente que ele chamou os bons e os maus. No entanto, mais à frente ele fala que aquele que chegar na presença dele, na mesa do banquete, e não estiver vestido com a veste adequada, será lançado fora. E assim o que eu quero dizer para você, se perde ou não a salvação, aqui ele fala claramente. Você foi escolhido como salvo, como escolhido do Senhor. Mas nesse tempo que eu vou te dar para você estar aí, para você ter uma vida, para você viver nesse mundo, vai se preparando. Assim como aquela noiva que fica diariamente esperando seu noivo tocar o chofar. Você precisa estar assim. E no dia que você for entrar no meu reino, você precisa estar com as suas vestes limpas, você precisa estar adornado. Ou seja, o seu caráter tem que ter sido moldado pelo Espírito Santo. Você precisa fazer a vontade do Senhor. Como a palavra diz lá em Apocalipse 3, 18, 20, a palavra que veio para a igreja de Laodiceia. Porque ali eles se sentiam grandiosos, né? Como se estivessem ricos, poderosos. E a palavra de Deus diz assim para eles: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto o amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O que ele deseja? Que nós possamos estar com essas vestes brancas, limpas, sarados, né? Que a glória do Senhor seja manifestada na nossa vida no dia a dia. Que toda a nossa nudez seja tampada, porque ali entrando um pouco nessa questão, aquela igreja daquela época se sentia grandiosa, se sentia como se estivesse enriquecida, né? Um orgulho, e ali o Senhor falou que ela era pobre e nua, que ela precisava de uma veste limpa, porque aquilo que eles tinham não tinha valor nenhum para ele. Então o que ele queria é a santidade, a humildade, se despir do nosso eu, do nosso ego, e buscar se apegar nas coisas do Senhor, para que no dia que nós nos apresentarmos na presença lá do banquete, na hora de as portas, né, do reino serem abertas, e na hora que ele nos perguntar, nós estaremos ali com as nossas vestes nupciais, a ponto de entrar e fazer parte das bodas do Senhor. Amém? E mais à frente, no 1 ao 14, nessa mesma parábola, não, no 1 ao 14 não, no 10, 1 ao 14 é o contexto todo. No verso 10, 11, 12, diz assim: o chamamento a todos. Como diz o Senhor, né? Como diz a tua palavra lá em João 10, 9 e 11, diz assim: eu sou a porta, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá. Olha só, a liberdade, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ou seja, o grande amor do Senhor, Ele chamando todos, porque Ele é a porta. Então, o desejo é que todos reconhecessem nele essa porta aberta, que todos pudessem entrar por essa porta, que essa porta ali é a porta da salvação, né?
onde nós não teremos mais sede, não teremos mais dor. Tem uma passagem que eu até postei no meu status, lá no Reino dos Céus, que ali quando fala, né, o Reino dos Céus será como, deixa eu ver se eu acho aqui, eu não, de memória, eu não guardo, mas está aqui, marquei, como de, aqui está, é Apocalipse 21, a palavra do Senhor diz assim, só um instante que eu vou ler aqui. Quando eu estava, né, pesquisando sobre o reino de Deus, falei, eu quero passar para os irmãos na palavra, não que eu imagino, mas assim, na palavra, como será essa vida, né, com o Senhor, como será nos encontrarmos lá no céu. Inclusive até minha mãe, a gente estava conversando, aí ela tá assim, será que nós vamos ser como os anjos, como vai ser? Porque uma senhorinha que era muito amiga dela, ela partiu, foi morar com o Senhor. E aí ela comentando, aí eu trouxe essa passagem para ela e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está lá em Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra. Vi novo céu e a nova terra, a revelação de João, né? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizia, eis o tabernáculo de Deus, com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, glória a Deus, e Deus mesmo estará com eles, glória a Deus, e lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. Eu até me emociono porque são momentos tão difíceis, né, que nós estamos vivendo. A gente tem vivido tanto luto, tanto sofrimento, e essa palavra traz um conforto tão grande ao nosso coração, porque sabemos que estamos aqui só de passagem, mas nós precisamos reconhecer que Jesus é a porta para a gente alcançar esse lugar maravilhoso, para estar do lado do Pai. Nós precisamos reconhecer, mas também buscar mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude. Precisamos no dia a dia sermos pessoas melhores, fazer a obra do Senhor. E muitas vezes as pessoas acham que só fazer a obra é suficiente, mas nós precisamos fazer a obra, ter fé, fé sem obras e obras sem fé, né? Nós precisamos ter os dois, ter a fé, ter obras, mas ter também postura, posicionamento na presença de Deus, viver como verdadeiros servos do Senhor e buscar através de tudo que Ele nos ensina. E aí você pode me perguntar, mas qual que é a maneira correta de viver? Ali o Senhor traz desde Êxodo, como quando Ele direcionou Moisés através no livro de Os 10 Mandamentos. Me fugiu aqui, às vezes as palavras me fogem. Nos 10 Mandamentos ele direciona exatamente, vai lá, procura lá, Êxodo 21 ou 20, não sei agora, mas lá vai ter o princípio para a gente poder alcançar essa porta. Começa tudo ali nos 10 Mandamentos, onde ele começa a nos ensinar, e depois o Senhor acrescenta, né, que amará o teu próximo como a ti mesmo, acrescenta mais esse mandamento. E hoje nós estamos vendo uma frieza tão grande, né? As pessoas não amam nem a si mesmo. Quantas pessoas têm tirado suas vidas? Quantas pessoas têm sofrido? E aí nós precisamos aprender esse amor em Cristo para a gente alcançar esse reino. Amém, irmãos? E aqui a Bíblia diz claramente, né? Eu quis
trazer, porque já falamos das vestes nupciais, e aqui o Senhor fala que aquele que foi indigno, ele será lançado fora. Aquele que não estiver vestido de acordo com o reino de Deus, de acordo com as vestes para bodas, será lançado fora. E a palavra nos ensina claramente, diz assim, quem ficará de fora? Eu fiz essa pergunta, quem ficará de fora segundo a Bíblia? Irmão, a gente não pode servir ao Senhor só por medo do inferno, mas a gente precisa ter a consciência que o pecado nos afasta de Deus, e sendo cada dia mais, através do pecado afastado de Deus, ficaremos de fora. Ficar repreendido em nome de Jesus, né? Porque a palavra diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Eu anotei aqui, eu fiquei na dúvida, mas é Êxodo que fala lá. E qual que é a vontade do Senhor? Começa a estudar a Bíblia, começa a entender quais são os 10 mandamentos, né? Êxodo 21 a 17, vamos ler lá, irmãos, rapidinho? Vamos ler lá em Êxodo? Quais são? Vamos relembrar? Eu sei que todos sabem, mas vamos relembrar? Qual que é a vontade do Pai? Qual que é o princípio para a gente alcançar o reino de Deus? Olha aqui o que o Senhor nos diz. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo... Não é que não. Eu lendo errado. Glória a Deus. Não é isso não. Vamos lá, irmãos. É Êxodo 20, do 1 ao 17, que são os 10 mandamentos. Êxodo 20, a partir do 3. Não terás outro Deus. Não, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas, nem debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu animal, nem o forasteiro das tuas portas, para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, mas de tudo o que ele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. Não. Perdão. Deu uma falhinha aqui, mas já voltou. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Amém? É um caminho para a gente alcançar o reino dos céus, porque a palavra diz assim, porque muitos são chamados, assim como foi chamado para aquelas bodas. Todos foram chamados, bons ou ruins, mas ali houve uma seleção. Aquele que não estava vestido de acordo com seu caráter não foi mudado, foi lançado fora. E a palavra de Deus é clara, que nem todo que chamar Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Que nós possamos estar na presença do Senhor fazendo verdadeiramente a vontade do Pai, não como religiosos,
não como pessoas, né, que vivem ali só para poder fazer obras, mas que o Senhor possa ver em nós verdade, santidade, que nós possamos ali, como aquele casamento, né, consagração, santificação, todo dia entregar a nossa vida verdadeiramente ao Senhor. É isso que eu peço. E para finalizar, eu quero ler com vocês aqui Apocalipse 21:8 também nos diz, quando eu fiz aquela pergunta, né? Quem ficará de fora, segundo a Bíblia? A palavra diz assim: quanto, porém, aos vou começar do 7. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Glória a Deus, esse é o vencedor. Agora, quem ficará de fora? Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós, que nós possamos ter a misericórdia dele todos os dias, que nós possamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, buscar viver pelo Espírito, pela graça mesmo, reconhecer que o Senhor Jesus fez grande sacrifício, ele foi rejeitado, mas ele nos escolheu como povo eleito, que nós possamos nos arrepender todo dia, para que possamos nos assentar na mesa do banquete e possamos viver ali eternamente com o Senhor, que possamos estar, essa oração que eu faço, como essa noiva que ficou ali adornada, esperando o toque do chofar do noivo, para poder ir para a câmara nupcial. Que a igreja do Senhor possa ser isso e possa receber essa graça, essa misericórdia todos os dias, para irmos morar com o Senhor no céu. Irmãos, eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês, que essas palavras, né, possam entrar no seu coração, que você possa ser vigilante todos os dias. Nós estamos aqui de passagem, sabemos, né, que temos pecados, todos os dias nós pecamos, mas que possamos ser todos os dias assim, incomodados pelo Espírito Santo, a nos arrepender, a dobrar nossos joelhos no nosso quarto, no secreto, pedir perdão e pedir misericórdia ao Senhor. E que não tenhamos assim pré-julgamento de ninguém, porque a palavra de Deus diz assim: aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Então, que aquele que pensa que já é salvo, que ele tenha cuidado para se manter na presença do Senhor, para não cair. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe esse dia maravilhoso de vocês, que vocês tenham assim uma experiência maravilhosa com Ele. Amém? Um beijo para todos e até a próxima.